Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Já sabe, os domingos entramos a esta hora em sua casa para um olhar aquilo que são os principais temas da semana. Muito bem, vamos. Boa noite, Fernando, boa noite ao José Jaime. Vamos olhar para os temas escolhidos pelos nossos comentadores. Começo pelo José Jaime, escolheu o lançamento do Observatório do Mercado de Trabalho. Esta semana foi anunciado o lançamento da direção do Observatório do Mercado de Trabalho pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social. É uma instituição que visa gerir de uma forma mais sólida a informação que tem a ver com o mercado de emprego e do trabalho. A gente sabe muito bem que o nosso país não tem estatísticas muito fiáveis nesta área e muitas vezes ocorre que se lançam principalmente os números sobre os empregos que se criam por ano, que não sabe muito bem que tipo de emprego se trata, e isto faz com que sempre exista esta dúvida se de fato estamos a criar emprego digno ou não. Então, com esta instituição, supostamente vai-se fechar esta lacuna de forma a que, pelo menos, haja algum nível de fiabilidade dos dados que vão existir nesta área e isso há de ser, sem dúvida, importante para que se defina estratégias sólidas para este setor. Então, penso que é uma iniciativa louvável e que tem grande significado para a nossa economia e, de uma forma geral, para a definição de estratégias sólidas para este setor. Muito bem, Fernando escolheu um assunto da semana, a morte de Lúcio Lara, nacionalista angolano, um dos fundadores do MPLA. Boa noite. Portanto, faleceu no sábado, em Luanda, Lúcio Lara. Lúcio Lara foi um dos fundadores do MPLA, conjuntamente com Viriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade, e destacou-se também por ter sido um dos apoios mais sólidos do presidente Agostinho Neto, aquele que, na direção do MPLA, proclamou a independência de Angola a 11 de novembro de 1975. Ao contrário de outros movimentos de libertação, que tiveram sempre os seus problemas internos, o MPLA provavelmente foi o movimento que teve mais fraturas, nomeadamente a Revolta do Leste, a Revolta Ativa. Lúcio Lara, que vem do movimento anticolonial, do movimento antifascista, das lutas dos estudantes das colónias em Portugal, desde os anos 50, manteve-se sempre no núcleo duro do MPLA e, por outro lado, também como um indefectível ao lado de Agostinho Neto. Quando falamos da deriva capitalista angolana, da corrupção, do autoritarismo que reina em Angola, de algum modo podemos singularizar Lúcio Lara como tendo sido uma pessoa que se manteve no seu estilo asceta, longe deste tipo de problemas e de tribulações porque passa Angola e o regime político angolano. Também conhecemos as divergências de Lúcio Lara com José Eduardo dos Santos, nomeadamente numa polémica que ficou famosa e que levou à exclusão de muitos quadros do MPLA, a chamada crise do quadro, ou seja, que era uma peça em que de algum modo se procurava retocar criticamente o presidente José Eduardo dos Santos, e por essa via Lúcio Lara, que foi inclusivamente secretário-geral do MPLA, de algum modo viveu os últimos anos muito à margem da direção desse mesmo movimento político que ajudou
afundar. Eu diria que, ironicamente, Lúcio Lara morre na semana em que o vice-presidente de Angola e possivelmente o Delfim José Eduardo Santos está indiciado em Portugal de uma ação de corrupção contra um procurador português, inclusive o seu advogado também foi constituído arguido no mesmo processo. Muito bem, vamos olhar então os assuntos que elegemos para esta noite, começando inevitavelmente pelo conflito político-militar. Fernando não esteve aqui na última semana, queria começar precisamente por ti, olhando para este conflito político-militar que ganhou outras dimensões. Esta semana até ontem, sexta-feira, falava-se cerca de 19 ataques ao longo da última semana protagonizados na Estrada Nacional número 1, numa semana em que tivemos uma reunião do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, cuja decisão decidiu pela criação de condições de segurança para o encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder do NAM. Bem, O que é que isto quer dizer? É assim, o cenário a que estamos a assistir, infelizmente, nós vaticinamos exatamente este cenário aqui nos nossos debates, ou seja, perante o encontrar de uma alternativa em termos de diálogo, em termos de conversações entre a RENAM e o Governo, o que iríamos assistir era exatamente o recrudescer da violência. Então temos a RENAM, por um lado, a forçar ou a tentar forçar o diálogo pela via da criação destes incidentes de violência, e eu acho que a violência vai recrudescer, ou seja, neste momento estamos ainda naquela fase em que claramente me parece que se procuram evitar vítimas mortais, mais de causar apreensão, de causar bloqueios nas estradas, prejuízos de natureza económica, mas não tanto vítimas civis, não obstante elas estarem a existir. Também dissemos aqui que isto iria coincidir com o aproximar do mês de março, quando Afonso Dhlakama prometeu que iria governar nas 6 províncias. Por outro lado, do lado do Governo, não obstante existir este apelo à paz e ao diálogo, não há substância em relação a essa paz e ao diálogo. Não conhecemos propostas concretas do Governo para se fazer o diálogo e para se fazer a paz. E, paralelamente, quer-me parecer que o Governo, nomeadamente o seu setor bélico, está a experimentar os novos brinquedos que adquiriu nos últimos meses, nesta ofensiva mais ou menos silenciosa contra a RENAM. Digo silenciosa porque uma parte destes confrontos tem-se mantido à margem da comunicação social. Por exemplo, nós conhecemos aquilo que são os testemunhos dos refugiados moçambicanos no Malawi, de que foram vítimas de violência por parte das forças de defesa e segurança, mas não temos, portanto, quando isto aconteceu, não se reportou isto. Portanto, há de algum modo uma guerra suja que está a acontecer e que está um bocadinho fora dos holofotes dos média. Em relação ao Conselho de Segurança, há relatos divergentes em relação àquilo que se pretendia deste Conselho e os resultados alcançados, nomeadamente da proposta que terá aparecido no Conselho para o reforço do orçamento do orçamento militar, nomeadamente para as zonas de potencial conflito entre as Forças de Defesa e Segurança e a RENAM. Esta proposta foi afastada, inclusivamente penso que houve algum mal-entendido sobre o próprio formato do Conselho, porque não se conhecia ou não se estava tão consciente da existência de elementos da própria RENAM
no Conselho Nacional de Defesa e Segurança. E, portanto, acabou, de algum modo, por aparecer um comunicado que, na opinião de alguns participantes, é um comunicado algo forçado, tentando... Acha que não reflete aquilo que foi discutido na reunião? Não, reflete aquilo que foi discutido, nomeadamente a intervenção do Presidente Nyusi no sentido de responder a esses setores militares, a dizer que não fazia sentido o reforço do orçamento militar quando se estava a falar de diálogo e de paz. Portanto, de acordo com as informações do próprio encontro, Nyusi teve um papel moderador perante algumas vozes que queriam exatamente, e chegaram com mapas de reforço do orçamento militar, e depois, portanto, isto foi transformado num apelo ao diálogo, num apelo à paz e, de algum modo, dando o suporte a Nyusi para se envolver nesse diálogo para a paz. A questão... Qual é o modo, Fernando, para o tipo de guerra, não diria guerra, há quem diga que o país não está em guerra, mas também não está em paz. Vivemos ali um meio termo que ainda precisará de alguma classificação terminológica certa. Mas o que eu estava a dizer, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança é um órgão que contempla elementos indicados pela própria RENAM, portanto, pela bancada da RENAM. Dois elementos. Ou seja, o último cenário para ele discutir reforços orçamentais para a guerra seria precisamente o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, precisamente porque, para além dos militares, para quem não está a par, tem o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa, o Ministro do Interior, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Comandante-Geral da Polícia. Estão ali representantes eleitos, indicados pelos partidos com assento parlamentar. Portanto, ou seja, uma das partes, ambas as partes do conflito estão ali representadas. Mas, aparentemente, e como este órgão não se reúne muito da miúdo, nomeadamente alguns elementos do lado governamental, nomeadamente do setor da defesa, não se aperceberam deste formato mais alargado, nomeadamente de que este órgão também tem na sua composição elementos da RENAM, e por isso há que se... O Presidente pode organizar esta reunião para isso chancelar determinadas decisões, porque o Presidente tem outros fóruns onde se encontra com, nomeadamente, as altas patentes militares, o diretor do CIS, o comandante da polícia, enfim. Tem outro fórum, obviamente, onde se encontra coisas para a estratégia. Portanto, faria pouco sentido que fosse discutir estratégia da guerra no atual Conselho Nacional de Segurança. Não estratégia da guerra, mas o aumento do orçamento militar, tendo em conta estes focos de violência ao longo do país. Aliás, o Presidente Nyusi é um defensor de que todos estes órgãos que foram criados e de algum modo de apoio ao próprio Presidente da República, no seu aconselhamento, neste caso, em matéria de defesa e segurança, mas também o próprio Conselho de Estado, ele é um defensor de que estes órgãos devem funcionar e que devem servir para o efeito para que foram criados, ao contrário do que aconteceu na anterior magistratura, em que, por exemplo, o Conselho de Estado acho que se reuniu umas duas vezes durante a anterior magistratura. Só que, aparentemente, e de acordo com, mais uma vez, repito, das informações de que disponho, o formato não estava completamente de acordo com aquilo que se pretendia em relação... Nem poderia estar. Em relação a este encontro. Muito bem, deixe-me ouvir aqui o José Jaime. Boa noite. Queria ver a sua opinião também relativamente a esta decisão de criação de comissões de segurança para que o encontro entre Afonso Filhacão e Filipe Nyusi aconteça. O que é que isto traduz na prática quando um órgão como o Conselho de Defesa e Segurança transmite esta ideia? Eu coloco isto sobretudo porque
A dada altura ficou um pouco a ideia de que há setores dentro dos órgãos de defesa e segurança que não estariam interessados num caminho que levasse à paz. Esta decisão, pelo menos, parece, se não contrariar, pelo menos pôr em causa essa ideia. Bom, eu penso que há uma ligeira mudança em termos de abordagem quando nós temos um órgão formal como este do Estado que se posiciona em relação à questão do diálogo. Eu digo ligeira porquê? Porque, apelos têm sido feitos por vários órgãos, várias entidades, mas a gente sabe que nada tem acontecido até aqui, né? Então muda substancialmente quando se trata de um órgão que envolve vários setores e, como a esse disse, também envolve os membros da RNAM. Agora, não retira um elemento que para mim é de extrema importância para que este apelo seja válido e seja efetivo, ou seja, que leve de fato a que este encontro, este diálogo ocorra, que é o elemento de desconfiança. Primeiro, pela natureza do próprio órgão. O próprio órgão, se nós formos a ver a sua composição, ele é mais de 80% ou próximo a isto, de elementos que só são pró-FLIMO, pró-governo, fora em caso do chefe do Estado. Então, pela própria natureza do órgão, então, este elemento não vai desaparecer. Segundo, é pelo que houve até aqui, ou seja, há sempre uma vontade do diálogo na prática. Quando existe algum elemento de pressão até aqui. Primeiro, 2014, quando havia a possibilidade de RNAM não participar das eleições. Houve o acordo de 5 de setembro e pronto, ela foi. Fevereiro, quando a RNAM ameaçou não tomar posse na Assembleia. Houve um encontro e pronto. Quer dizer, e depois houve este último fato da Beira, etc, que nós todos estamos muito bem a par. Então, estes elementos de desconfiança que foram-se acumulando, naturalmente que eles não vão ser mitigados porque um órgão que supostamente é um órgão que tem uma representação mais ampla se reúne e lança este apelo. O ponto principal para mim aqui é que tem que haver uma mudança radical de abordagem. Tem que se passar de uma visão, uma prática em que parece que todos estão desempoderados, ou apelam, não há atos, e para uma ação mais efetiva. Significando isto aqui, a agenda do diálogo e da paz, principalmente por parte do chefe de Estado, tem que estar mais explícita. E quando eu digo explícita, significa que o chefe de Estado já é tempo de vir com um plano claro de paz e não estar sempre a se colocar de uma forma reativa, seja aquilo que existe em termos da mesa de diálogo ou supostamente aquilo que a RNAM quer. Mas sim ter um plano claro de paz em que o chefe de Estado explicitamente vai apresentar uma proposta sobre quais são os papéis de cada ator que pelo menos ele controla, seja ele próprio, governo e sobretudo as forças de defesa e segurança. Acho que esse é um elemento fundamental. O outro é termos uma contribuição de atores internacionais que possa ser, no meu entender, mais proativa e quer dizer, no sentido de não ser apenas aquela mediação que observa as coisas, mas sim uma observação que está combinada a elementos de pressão. Por quê? Eu penso que ao nível em que nós estamos, em termos do conflito e os seus efeitos, já estamos a um nível muito crítico e acho que os atores internacionais... igual ao de 92. Sim, a par deles mediarem, observarem, eu acho que eles tinham que começar a fazer pressão em termos de sanções para ambos
dos lados. Ou seja, se ambos os lados, de fato, persistem em termos de uma rota de conflito, eu acho que eles tinham que ser alvo de sanções a nível internacional. Porque penso que esta forma de se resolver esta crise é como se todos os atores estivessem impotentes, ou seja, as pessoas apelam, dizem coisas, mas só que não há nenhum elemento efetivo que possa fazer com que esta tal vontade de paz, de fato, possa ser materializada em atos e que esses atos resultem em que se obtenha a paz. Muito bem, Fernando, já houve reação da RNAM a este comunicado do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Através do seu boletim, a RNAM escreve que portanto, o boletim escreve que mantém as exigências, portanto, diz que quer um diálogo genuíno, mediação internacional, portanto, mantém a ideia de uma mediação internacional e quer ver a Frelimo a vir à mesa negocial com uma proposta concreta ou pelo menos um follow-up, diria assim, à proposta da RNAM de governar as 6 províncias. São essencialmente esses 3 pontos que a RNAM aponta no seu boletim, que o diálogo seja genuíno, que haja uma mediação internacional e que haja a materialização, digamos, dessa governação das 6 províncias onde ganhou. O que é que lhe parece esta posição? Bem, eu penso que esta posição é um concretizar daquilo que Afonso Dhlakama disse anteriormente, nomeadamente que nunca se iria encontrar com o Filipe Nyusi para apertar a mão, para sorrir perante as câmaras de televisão, ou seja... Aliás, deixe-me só acrescentar um ponto, Fernando, relativamente a isto. A RNAM defende que o encontro entre os 2 líderes terá de ser o fim, não o princípio do processo de paz, ou seja, terão de ser nomeadas comissões de ambos os lados que vão discutir a materialização destes pontos, culminando então com o encontro entre Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi. Portanto, na lógica daquilo que é colocado pelo Conselho Nacional de Defesa e Segurança, pelo próprio Presidente Nyusi, muitas vezes, não é propriamente a mesma defendida pela RNAM. Não, eu penso que isto responde, e complementarizando aquilo que o Zé Jaime dizia anteriormente, que não podemos, se queremos avançar num diálogo genuíno, temos que ter propostas concretas. Não podemos ficar pelos apelos à paz. Aliás, esta semana, o próprio Presidente, de algum modo, entra em contradição, claramente está em contradição com aquilo que a RNAM está a dizer, nomeadamente a dizer que aceita dialogar, mas sem pré-condições. O que são pré-condições? É não haver agenda. Ou seja, esta é a minha interpretação. Ora, tem que haver agenda. Já houve 2 encontros anteriores que não havia agenda. Tudo bem, compreende-se, início de mandato, desanuviar tensões. Agora, passou um ano, há propostas em cima da mesa concretas, elas de algum modo têm sido rejeitadas. Se estas propostas são rejeitadas, novas propostas têm que aparecer. Mas não pode haver um lado que diz estou disposto ao diálogo, mas dialogar para quê? O que é que se vai dialogar? Falar do tempo, da seca, da chuva? Não. Tem que haver propostas concretas. E, na prática, ao longo deste ano, a Frelimo, através da sua bancada parlamentar, também deu respostas muito contundentes às propostas da RNAM, nomeadamente chumbando liminarmente por 2 vezes as propostas em relação ao projeto de descentralização. Então, é preciso que as duas... E se a questão da descentralização continua em cima da mesa, ou continua a ser, tanto quanto é do conhecimento público, uma das matérias de falta de consenso, de confrontação do ponto de vista político, este ponto tem que ser motivo de debate entre as duas partes. Ou se avança moderadamente para uma descentralização, para uma alteração da Constituição,
Um dos objetivos pode ser a descentralização e outros pontos que são também importantes, que é a questão da integração no Exército e a questão candente para todos os moçambicanos, que é a despartidarização do Estado, ou seja, um Estado sem um sentido único em termos políticos. Portanto, neste momento, temos o lado governamental a dizer queremos dialogar, mas queremos dialogar sem condições, e a Renamo a trazer a público algumas propostas concretas. Mas, esta semana, a Renamo encontrou-se com digamos, grosseiramente, podemos dizer, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Federica Mogherini, e em adição à proposta anterior, nomeadamente que a mediação internacional fosse feita por Jacob Zuma e pela Igreja Católica, a Renamo também quer que a União Europeia se envolva nesta mediação internacional para se encontrar uma solução para o conflito em Moçambique. Zajame, o que é que lhe parece então esta reação da Renamo na lógica do encontro entre os dois líderes trata-se no fim, não no princípio digamos, deste processo, como deu para perceber, como explicitamente o comunicado do Conselho Nacional de Defesa e Segurança colocou? Eu penso que o governo, como eu disse antes e o Lima disse, é preciso ir um pouco além do que tem feito até agora. Ou seja, nós temos tido até o momento um governo essencialmente reativo. Ele reage dizendo sim ou não aquilo que a Renamo propõe. Acho que já sabemos que esta fórmula não funciona. Também uma fórmula em que as partes se encontram enquanto não existe uma agenda clara não pode ser útil. Porquê? Porque existem tantas coisas. E vai ser a fotografia, os sorrisos... Vai ser mais um processo que se arrasta em debates intermináveis e no fim a gente não tem o que é fundamental. Então, é importante sim que o governo comece a assumir as suas responsabilidades como responsável pela gestão deste país, deste Estado, e começa a apresentar propostas para um problema real, ou seja, paz, esta questão é um problema real. E este problema vai se resolver a partir de soluções concretas. Então, o governo tem que ter alguma visão. E partindo de um pressuposto muito básico, está claro que as soluções formais que até o momento estão a ser apresentadas, elas não estão a ser úteis. Então, por que é que o governo não pode ir para além e, de fato, vir com propostas concretas em relação a isto? E uma delas, inclusive, já vem aí, quer dizer, entre aspas, ao menos fala-se, que é a questão da discussão do pacote de descentralização, que é um elemento de fundamental importância. Então, por que não trazer propostas como essas, que estão em estado talvez embrionário, e fazê-las parte de um pacote concreto em que o governo também passa a ser uma parte proativa em termos de apresentação de soluções para que saia da crise e apenas não reaja dizendo sim ou não, isto não serve, etc, etc. Então, acho que por causa disso seria importante sim que houvesse pelo menos um exercício prévio no sentido de que as partes se sentem, de fato, com uma agenda concreta sobre os pontos que podem ser uma espécie de um roadmap para a paz. Deixa-me acrescentar um ponto, Jeremias. E acho que há outro problema também que me parece um erro importante por parte do governo. Há como que um síndrome da imagem espelho ou o síndrome ainda de partido único. Pelo facto de o governo fazer amplificar as suas mensagens de apelo à paz, quer através do secretário-geral da Frelimo, um governador aqui, um governador ali, uma mensagem de uma organização de massas, que enchem de algum modo os noticiários
os noticiários televisivos, o governo fica confortável a pensar que a sua mensagem está a passar, que quem está sob pressão e quem está isolado é Afonso Dhlakama e a Renamo, enquanto que, portanto, todo o país está a pressionar Dhlakama para aderir a um plano de paz. Ora, isso é um equívoco. Isso é o governo olhar-se ao espelho, ou seja, olhar para as televisões e pensar que se está a ver ao espelho e que tudo está a correr bem. Não está tudo a correr bem e não é esse o sentimento do país, que está todo por detrás do governo a pedir a paz. Há um contendor que tem os seus pontos de vista e esses pontos de vista não estão a ser acolhidos. Mas, se Afonso Dhlakama está mais uma vez na Gorongosa, e este fim de semana assistimos também a uma declaração meio controversa do Ministro da Defesa a dizer que não, o líder da Renamo não está na Gorongosa, está na Beira. Não sei se isto era uma questão semântica ou era uma questão real, mas o que é certo é que há 3 jornalistas que foram à Gorongosa e estiveram com Afonso Dhlakama na Gorongosa. Aliás, houve represálias em relação às pessoas que ajudaram os jornalistas a levá-lo ao sítio onde se encontrava Dhlakama na Gorongosa. Portanto, a questão da Gorongosa tem a ver com a humilhação que foi o cerco à casa de Dhlakama na Beira. Todos os efeitos, as propostas de que nós estamos a falar aqui é a partilha do poder. Portanto, na verdade, as propostas que a Renamo está a colocar, podemos dar-lhes as designações que quisermos. Jeremias, mais uma coisa. Há condições a questão de dizermos... dentro da Frelimo, esta ideia de vingar, claramente, porque nesta altura a Renamo já desistiu de dar aquelas voltas que deu anteriormente, pacote eleitoral, enfim, agora decidiu colocar claramente aquilo que quer, é partilhar o poder. Há condições de isto vingar? Há condições, se houver um debate profundo na Frelimo sobre estes aspectos de fundo, nomeadamente que a sociedade moçambicana é um mosaico multifacetado e pluralista e que a sociedade moçambicana nem é comandada apenas por um partido político e que todos os moçambicanos têm direito a participar na construção desse novo Moçambique. Esse discurso também está nos discursos. Esta narrativa é uma narrativa da Frelimo. Agora, é preciso que isto se aplique na prática. O Zé Jaime é um académico na Universidade Eduardo Mondlane. É preciso que toda a gente possa conviver na Universidade Eduardo Mondlane e que não sejam perseguidas as pessoas que não têm o cartão do Partido Frelimo. E isto aplica-se ao aparelho de Estado. Agora, isto tem que ser alvo... Não. Estou a falar de governação. E não só, e acesso ao poder. Se eu, na minha carreira profissional, sou sempre marginalizado porque não tenho um determinado cartão político, isto significa que algo de profundo tem que ser alterado na nossa sociedade. Ou seja, nós não podemos continuar a ser aquilo que os politólogos chamam uma democracia de partido forte ou de partido dominante. Ou pelo menos esse partido dominante tem que reconhecer a importância de outras ideias. Aliás, o próprio Presidente diz que no coração dele cabem todas as boas ideias. Então, precisamos de levar à prática essas questões, que todos os moçambicanos têm que ter oportunidade no petróleo, nas empresas estatais, no aparelho de Estado, serem diretores, serem líderes de empresas públicas, pelo mérito, pela competência, por aquilo que estudaram, por aquilo que é um acumular de conhecimentos. E isto são questões de fundo, não são questões marginais. E a Renamo está claramente a pôr isso em cima da mesa. Este é um debate nacional, este é um debate que interessa a todos os moçambicanos. Eu dizer que este é um longo caminho que não se vai resolver de um dia para o outro. Absolutamente. Mas o que a Renamo quer é fazer as coisas acontecerem, portanto, dentro desta sua integração no processo de governação. O Cabo Ocidental, na África do Sul,
é governado pela Aliança Democrática. Não há nenhuma cisão, não há nenhum federalismo na África do Sul. O Cabo Ocidental não se vai proclamar independente e todos convivem bem na África do Sul com uma província gerida pela oposição. Houve a possibilidade do próprio KwaZulu-Natal ser gerido pela oposição. Não se via nenhum secessionismo na África do Sul. Portanto, mesmo aqui ao lado, temos experiências de descentralização. Qual é o medo? Esta ideia tem condições de vingar na Frelimo, nesta Frelimo? Bom, eu até, um ponto que o Lima aqui pôs, se o partido dominante surgir pela via das regras, não tem problema nenhum. Desde que seja pelo respeito restrito das regras de jogo existentes, está bom. Agora, o questionável quando o partido dominante não surge pelo estrito respeito das regras e quando assume o poder vai usá-lo de forma abusiva. O problema está aí. Este aqui é o ponto. Agora, indo ao que dizes, eu penso que este é um debate mais complicado para a Frelimo do que para o país como um todo. Exatamente. Ou seja, a crise em que nós estamos, muitas vezes olhamos-la apenas como uma crise que opõe o governo e a Renamo. Eu penso que também tem que ser visto como uma crise profunda da Frelimo, no sentido de que, pelo modelo de reprodução da Frelimo, a partir do momento em que a Frelimo tornou-se nesse catch-all party, ou seja, uma frente muito ampla e com foco muito grande nas eleições, nos seus ganhos eleitorais, em ganhar eleições, essa máquina eleitoral, às vezes eleitoreira, ela coloca-se um problema extremamente crítico, do ponto de vista de sua reprodução. E como é que você faz isso? Você tem duas formas básicas na sociedade sobre como você aloca recursos: política e economia. Se a economia está fraca, você vai recorrer à política para alocar recursos. Isso leva-nos a quê? Leva-nos ao Estado. Portanto, o controle direto do Estado e dos cargos e dos ganhos que este controle direto dá é um elemento fundamental para a reprodução da Frelimo, gostemos ou não. Por causa disto é que qualquer discussão sobre a distribuição de poder neste momento, num contexto em que a Frelimo começa a ter seríssimas dificuldades de reprodução da sua base de apoio, suas alianças e lealdades, coloca um desafio muito grande à sobrevivência da própria Frelimo. Então, por isto é que este debate é extremamente complicado. Então, é por causa disso... Este debate que é preciso fazer. É por causa disso que nós temos que pensar, quando nós estamos a falar de um crescimento e, acima de tudo, um desenvolvimento inclusivo, é um problema de reprodução de todos, não é só uma questão de incluir a Renamo e outros porque estão fora. Não é isto. É um problema de reprodução até das nossas políticas das nossas forças políticas e que elas comecem a pensar seriamente na sua sobrevivência e na sobrevivência deste sistema. Portanto, nós estamos neste momento numa crise. Por quê? Porque o sistema, entre outras coisas, é claro, falha sob o ponto de vista de como distribui recursos. Muito bem, vamos convidar-vos já ao intervalo. Esta é uma discussão que vamos continuar porque penso que é exatamente este o ponto central de toda esta crise. Os subterfúgios de pacote eleitoral, de despartidarização do Estado, enfim, queríamos chegar aqui ao ponto central. E ainda bem que agora as coisas estão a ser discutidas tal como elas têm de ser discutidas. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco, não sei daí. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca.
Bem, já estamos na segunda parte deste ponto de vista. Vamos olhar para outras matérias, nomeadamente o assunto dos refugiados no Malau. Começou por não ser, depois começou a ganhar alguma forma de ser. Fernando, esta semana o Presidente da República reuniu os principais ministros e ainda os governadores das províncias que fazem fronteira com o Malau e ainda os administradores dos distritos que estão ali à volta. O que é que isto quer dizer? Numa altura em que fora uma equipa da Human Rights Watch, que foi ao terreno e apresenta uma visão completamente diferente daquela que está a ser discutida internamente como foco destes refugiados. De qualquer das maneiras, este assumir do assunto nos termos em que está a acontecer, o que é que isto... Bem, eu penso que claramente o Governo está a corrigir o tiro. Na linguagem do antigamente, é uma forma indireta do Governo fazer a sua autocrítica em relação aos posicionamentos iniciais. Todos os governos têm dificuldades em reconhecer a existência de refugiados e que aos seus nacionais, seja reconhecido o estatuto de refugiado ou que, em última análise, reúnam condições para que esse estatuto de refugiado se aplique. Nomeadamente, isto significa que há um conflito, um conflito nacional. Ora, uma das coisas que o Governo tem procurado estabelecer é que não existe um conflito em Moçambique. Há umas ações esporádicas. Ora, quando aparecem 6.000 refugiados moçambicanos no Malawi, há aquela declaração, quanto a mim, uma declaração muito infeliz do Presidente, tentando dizer que iam em busca de fertilizantes, iam comercializar os seus produtos agrícolas, quando não só nacionalmente como internacionalmente apareceram várias reportagens em que as pessoas com nome, com origem, com as suas famílias diziam: fomos vítimas de brutalidade das forças governamentais, é por isso que estamos aqui no Malawi. Mais complicado, aparece o governo do Malawi e o Malawi põe-se sempre a jeito, porque para o governo de Moçambique é sempre o mal da fita, quer se trate de questões económicas, quer se trate de questões políticas. Lá está o Malawi a tentar tirar vantagens políticas de uma situação de crise em Moçambique. E por isso mesmo as declarações do governo do Malawi foram muito moderadas. Inclusivamente o Malawi mandou aqui um enviado especial para falar com o Presidente da República, dando-lhe um cenário daquilo que se está a passar nestes campos. Outra questão que também penalizou muito o governo de Moçambique é a posição mais ou menos firme da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, nomeadamente o seu alto comissariado, que reconheceu alguma legitimidade em estas pessoas terem este estatuto de refugiado e, por outro lado, de não aceitar que estas pessoas sejam repatriadas sem condições, como aparentemente as declarações do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique sugeriam. Aliás, a imprensa reportou um bate-boca entre o ministro moçambicano e a representante do Alto Comissariado dos Refugiados no Malawi. Ora, neste cenário, quer-me parecer que Moçambique finalmente percebeu a dimensão do problema e está a fazer o seu controle de danos, nomeadamente procurando inteirar-se em todas as suas vertentes desta situação destes moçambicanos no Malawi, procurando dar-lhes apoio, procurando integrá-los e, eventualmente,
repatriá-los em condições de segurança e em condições que sejam também aceites pelo Alto Comissariado dos Refugiados das Nações Unidas. Bem, já queria ouvir a sua opinião relativamente a isto. Sendo certo que a aparição destes refugiados é parte deste, nitidamente parte deste conflito. Aliás, as declarações de alguns dos nossos governantes indiciavam isso. Eu recordo de uma declaração do governador de Tete, Paulo Awad, que começou por dizer que eles eram de Renamo, e depois disse que... Eram familiares. Depois eram familiares de Renamo, enfim, o que mostra algum desconforto por parte das pessoas que governam relativamente a estes problemas dos refugiados. Um dos grandes obstáculos para o processo todo, como nós tínhamos antes, é esse estado constante de negação. Ou seja, estamos numa situação em que todos, menos o governo, reconhecem que parece que há alguma ação das nossas forças de defesa e segurança em uma certa violência que faz com que esses refugiados existam. Eu acho que é muito complicado, neste momento, para o governo convencer as pessoas de que não pode estar a haver alguma ação das nossas forças de defesa e segurança nos termos em que o diz. Por quê? Porque simplesmente não tem apresentado até agora nenhuma visão alternativa que nos convença de que, de fato, não é como as pessoas diretamente afetadas reportam que foram os fatos. Agora, essas coisas resolvem-se de uma forma muito simples. É que você, claramente, para esclarecer este assunto, tem que ter uma investigação séria e isenta. E sendo ela isenta, claramente que não pode ser feita apenas por uma das partes. É importante que ela seja feita, pelo menos, quer dizer, pode, é certo, ter ambas as partes, mas pelo menos tem que envolver alguma entidade que não esteja diretamente envolvida nesta crise. Então, acho que, neste momento, o governo está a acrescentar mais um elemento de sua descredibilização, se não optar, acho eu, por uma investigação séria para que pelo menos esse assunto possa ser devidamente esclarecido. Jeremias, só um pequeno ponto. Mais uma vez, há o efeito espelho, ou seja, o governo continua a ter o síndrome do partido único, porque faz declarações a dizer que não são refugiados, eles passam a não ser refugiados. Ora, não é mais essa a situação. O governo diz que não são refugiados, mas existe todo um clamor à volta a dizer que são refugiados. E não é por o facto de um correspondente da rádio estatal ter uma teoria de conspiração do governo do Malawi em conjunto com o Alto Comissariado das Nações Unidas que afasta a imagem de que existem moçambicanos refugiados no Malawi, como, aliás, foi testemunhado também pela Human Rights Watch. Aliás, eu estava a dizer que a STV tem uma equipa, neste momento, no Malawi. Francisco Malhado, que é o nosso jornalista, está precisamente no Malawi e as primeiras reportagens que ele enviou mostravam que cerca de 100 a 200 pessoas dão entrada nos campos, nesse campo de Capice diariamente, portanto, vindas de Moçambique, o que significa que a tendência será mesmo de aumentar o número de refugiados neste campo. Muito bem, vamos avançar para outro tópico. Na sequência da queda do muro da piscina da Vila Olímpica, esta semana as empresas que construíram o consórcio Montagil emitiu um comunicado a dizer então que fez tudo aquilo que devia ter feito dentro das suas atribuições. Queria ver o seu comentário. O que é que esta declaração do Empreiteiro, numa altura em que foi nomeada uma comissão de inquérito ainda não há resultados, o que é que ela pode iniciar? Claramente, o comunicado do consórcio Motagil Soares da Costa foi redigido com a mãozinha dos advogados, tentando, digamos, tirar o rabo água do capote, da fogueira. É assim, se seguiram a fiscalização, a questão é se a fiscalização
da obra e também o projetista da obra conseguiu fazer uma obra que corresponde àquilo que tem aparecido na imprensa, que são relatos completamente mirabolantes, nomeadamente uma obra sem pilares e sem vigas. Para além disso, existe também, para além do comunicado, também uma oferta muito generosa de se reconstruir o muro pelas próprias entidades que fizeram esta obra que desabou. Certamente que a Comissão Técnica esclarecerá este assunto, e quer-me parecer que é muito importante, porque mesmo aquelas construções de fim de semana dos nossos bairros suburbanos, o mestre de obras sabe que a obra tem que levar, as paredes têm que levar pilares e tem que levar viga. Mas fazem-se cerimónias, quando se faz a viga geral, quando se acaba estas coisas, são coisas já tradicionais, portanto, está quase na cultura moçambicana de como se faz a obra e a questão dos pilares e a questão das vigas. Portanto, é preciso afastar este problema. Eu não acredito que as coisas tenham sido construídas assim. Agora, a questão a obra cumpre integralmente o projeto de execução, tendo sido fiscalizada por uma entidade independente nomeada pelo dono da obra e acompanhada diariamente por esta, desde o seu início até a data da sua entrega definitiva. Muito bem, mas nós sabemos da pressão que houve sobre as obras da Vila Olímpica, dos Jogos Africanos. E há aqui uma questão de fundo, que se aplica para a Vila Olímpica, para os Jogos Africanos, para a ponte sobre a Catembe, para a circular, para a terminal aeroportuária de Maputo e de Nacala, que é a constante interferência política sobre obras de engenharia civil. Por exemplo, alguém se apercebeu que desapareceu do radar o responsável técnico da ponte sobre a Catembe, mas ele desapareceu. Deixou de estar à frente da obra. Aparentemente, isto tem a ver com problemas técnicos na execução da obra, contradições entre a parte moçambicana e a parte chinesa. Mas, quando se trata de grandes obras, há sempre uma chancela política, uma mão política muito, muito, muito forte, que, em última análise, faz abafar determinadas interrogações do ponto de vista técnico. Ou seja, a questão de fundo aqui, Jeremias, é quantos moçambicanos têm que morrer para que os pareceres técnicos, nomeadamente de engenharia, sejam levados a sério e que meros sugestões de natureza política, pressões de natureza política, se sobreponham a questões de fundo de natureza técnica. O que me quer parecer que nas grandes obras vem acontecendo nos últimos anos. Sejam, queria ouvir a sua opinião. O dado novo, na verdade, que nós temos é este comunicado do consórcio Montegil e Soares da Costa. A Comissão de Inquérito ainda não apresentou os resultados. Para todos os efeitos, ao inquérito da opinião pública, os resultados já estão, digamos, no ar há muito tempo. A ideia de que pode ser válida ou não, de que havia pressa para fazer os Jogos Africanos e acontecendo o acidente com uma obra desses mesmos Jogos Africanos ao fim de poucos anos, quase legitima a ideia de que qualquer coisa não ocorreu como devia ser. Bom, um dos pontos críticos da governação, de uma forma geral, é uma tensão estrutural entre eficiência política e eficiência econômica. Aquilo que pode ser bom, do ponto de vista político ou eficiente, nem sempre é, do ponto de vista econômico. E a questão que eu sempre me faço é, afinal, esses jogos africanos, o que é que trouxeram, tanto do ponto de vista econômico ou político? Eu ainda não entendi muito bem até agora. Mas isto leva-nos a essas outras coisas. Já está claro. Não, nada, eu não vi nada, eu não vi que
ganho trouxe. Agora, os estádios estavam sempre vazios. sim. Agora, isto leva-nos a estas coisas. A questão da pressão das obras, né? A pressão das obras. E o comunicado do consórcio me chama a atenção a um ponto. A questão da garantia de 1 ano, que é, aliás, alguém, acho que foi da ordem dos engenheiros, disse que, espera aí, uma coisa é a garantia para você corrigir defeitos de obras durante um certo tempo, outra coisa é a responsabilidade que as partes têm em relação à obra em si. São duas coisas diferentes. Mas, para mim, acho que há um elemento que deveria constar nesta análise que é feita, eu não sei se foi ou não, é a questão econômica. Ou seja, em que medida é que a obra que foi feita, de fato, corresponde ao preço pelo qual ela foi paga? Porque acho que no fim, nós temos este ponto. Porque, é preciso fazer sempre essa pergunta. Porque está a surgir de forma sutil aqui a ideia de que houve pressa e tal, as coisas então, há coisas que tiveram que ser feitas com uma certa pressão. Ok, entende-se. Mas se as coisas foram feitas com uma certa pressão, a que preço elas foram feitas? E se de fato a qualidade das obras, mesmo tendo em conta que foi feito com uma certa urgência, corresponde àquilo que nós temos, é esta obra que neste momento deu no que deu. Mas um outro elemento que acho que é de extrema importância, que é mais amplo, liga-se àquilo que o Lima disse, a questão da gestão dos nossos contratos, não só nessa área de obras públicas, mas de uma forma geral. Gestão de contratos públicos é uma questão muito crítica neste país e, particularmente na área de obras públicas, é mais crítica ainda. Ou seja, não basta você adjudicar contrato, é preciso você ter toda uma estrutura para gerir o contrato de obras públicas. Então resulta disso que muitas vezes pagamos milhões e milhões e recebemos obras que não correspondem àquilo que nós era suposto termos. E muitas vezes o custo está muito mais alto do que nós temos. E o mais surpreendente nisto tudo é que o nosso país é famoso por termos custos de construção civil mais altos da região. Por quê? Porque usa blocos, vigas, sei lá, enquanto todos têm outras técnicas, entre outras coisas. Mas, surpreendentemente, esta obra não usou tanto essas coisas básicas que nós usamos. Por isto leva-me de volta àquilo que eu disse. É preciso analisar se o custo desta obra é consonante, pelo menos, com o tipo de obra que nós tivemos, porque, pela prática, ao menos de outras obras, pode ser que nem isto sequer, esta parte de eficiência económica, ao menos, foi assegurada. Nós falamos da piscina olímpica, mas há outras obras dos 10º Jogos Africanos. Tem muito que se diga. Os pavilhões todos em pouco tempo estavam estragados. Aliás, há um campo anexo do Machacan, do qual eu me recordo, porque eu ainda era novo, eu jogava basquete no Machacan e treinávamos lá, e eu vi o campo, está reabilitado, pelo menos puseram a cobertura. Há dias visitei e ruiu. Esse campo foi, portanto, toda a cobertura ruiu. Foi construído a quando os Jogos Africanos. Não, Jeremias, não tem um mediatismo que tem. O segundo ministro, o último ministro dos desportos foi nomeado, que era o ministro do Turismo, Fernando Sumbano, foi nomeado essencialmente para andar a pagar as faturas dos Jogos Africanos, para resolver esses problemas das obras dos Jogos Africanos, as reabilitações, os contratos mal formulados, a resolução de diferentes. Portanto, Fernando Sumbano, à frente daquele Ministério, esteve essencialmente para resolver os problemas decorrentes dos Jogos Africanos, nomeadamente as obras e o pagamento das faturas. Tal a dimensão das asneiras que foram cometidas em relação a esses Jogos Africanos. E há uma outra tragédia essa acontece diariamente, da qual não nos damos conta porque ela não é uma tragédia humana,
mas é financeira a gestão do Estádio Nacional. O Estádio Nacional é um elefante branco que está ali, diariamente está a custar aos cofres do Estado muito dinheiro. Eu queria voltar à questão de política, à questão política e à questão de políticas. Eu penso que é mais ou menos consensual que na Universidade de Eduardo Mondlane, a Faculdade de Arquitetura, tem formado ao longo dos últimos anos bons técnicos, bons arquitetos com formação sólida. No entanto, se olharmos para a estrutura dos conselhos municipais, vemos que o seu corpo técnico absorve muito pouco desses mesmos técnicos. Ora, com a pressão do urbanismo, da afluência das pessoas à cidade, os conselhos municipais têm que ter um músculo técnico muito forte. Os presidentes dos conselhos municipais, que são os políticos dos municípios, têm que ter uma assessoria muito forte e não caírem na tentação de resolver politicamente muitas das questões que, à partida, são também questões técnicas, questões de saneamento, questões de construção, e nós vimos nos últimos 2 anos o braço de ferro entre determinados autarcas e a pressão política, porque esses mesmos autarcas tiveram a coragem de determinar a destruição de obras que foram feitas à revelia dos planos urbanísticos, licenças que foram concedidas quando não deveriam ter sido construídas. E, mais uma vez, estamos, e os técnicos do ambiente e do urbanismo alertam-nos destes fenómenos, estamos à beira de outras catástrofes a acontecer em Moçambique por causa deste laxismo em relação à fiscalização, em relação às normas técnicas que devem existir na construção em Moçambique, quer nas grandes obras, quer nas pequenas obras que correspondem à habitação familiar. Muito bem, o nosso tempo já expirou, vos convidar então nos voltamos a encontrar a próxima semana, neste mesmo espaço. Os nossos telespectadores também dizemos o nosso muito obrigado, marcamos já novo encontro para a próxima semana. Boa noite.